Bom, esse é um filme muito, mas muito estranho mesmo. Mas ao longo desse vídeo eu vou tentar destrinchar um pouco dessas estranhezas para ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Vamos lá então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme The Outwaters. Esse é um found footage escrito, dirigido e estrelado pelo Rob Banfitt e está chamando bastante atenção ultimamente, principalmente por causa do seu experimentalismo. Aliás, por essa questão do experimentalismo, esse filme aqui é um filme que está sendo bastante comparado àquele recente Skinamarink, que pessoalmente é um filme que eu não gostei muito, mas eu gostei bastante desse The Outwaters. Mas do que se trata esse filme então? O filme começa então apresentando pra gente uma chamada no 911, né? Uma chamada de socorro. Nessa chamada a atendente tenta conversar com a pessoa que ligou, mas ela não tem respostas. O que ela consegue ouvir e o que a gente consegue ouvir também são algumas falas desconexas e alguns gritos de socorro, que é algo que a gente vai voltar a falar aqui ao longo do vídeo. Também são apresentadas algumas fotos dos personagens e os dizeres já famosos do found footage, né, de que aqueles personagens desapareceram e que o que a gente vai ver ao longo do filme vai ser as filmagens encontradas, ou seja, o conteúdo de 3 cartões de memória diferentes, que foram colocados em ordem cronológica. Ou seja, a gente vai ver o material bruto desses cartões, o material sem edição. E isso também é uma informação importante. Mas então, por meio dessas filmagens, a gente passa a conhecer esses personagens que a gente vai acabar acompanhando ao longo do filme todo. São 4 personagens principais. O Rob e o Scott, que são irmãos, e a Michelle e a Angela, que são amigas do Rob. A Michelle, ela é cantora, então o Rob se propõe a gravar um videoclipe para ela. Esse videoclipe vai ser rodado no deserto. O Rob vai dirigir o videoclipe, ou seja, ele vai captar todas as imagens, a Angela vai fazer a maquiagem e o cabelo, e o Scott meio que não vai fazer nada, ele só foi lá porque eu acho que o carro era dele e foi ele que foi dirigindo, basicamente. A trama, na verdade, é bastante simples. O problema é que a maneira como essas informações são apresentadas acaba confundindo um pouco o espectador. Pessoalmente, eu fiquei bastante confuso no início desse filme. Isso porque, como a gente está vendo um material bruto, essas imagens acabam vindo pra gente sem muita contextualização. De início, parece que são só várias imagens que estão sendo jogadas na nossa cara sem contexto nenhum. Então uma hora a gente vê o Rob conversando com o irmão dele, em outra hora ele foi viajar para visitar a mãe dele, em outra hora ele já está de volta e combinando coisas a respeito do videoclipe. Todas essas informações são jogadas pra gente de uma vez só. E você não tem muita ideia de quanto tempo que se passou entre um corte e outro. Só que essa confusão eu diria que é algo proposital, porque é um sentimento que só vai se ampliar à medida que o filme vai avançando. Então, quando eles estão no deserto, as coisas começam a se complicar, principalmente a partir da primeira noite, que é quando eles escutam alguns barulhos estranhos. E esse estranhamento só vai crescendo até se tornar algo extremamente violento, extremamente perigoso. Que é algo que eu vou ter que discutir em mais detalhes aqui ao longo do vídeo, então já fica aqui o aviso de spoilers. Eu diria que uma das questões principais a respeito desse filme aqui é que ele não oferece muita explicação a respeito daquilo que está sendo mostrado. Não é essa a proposta do filme. Por exemplo, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tive uma interpretação completamente diferente daquela que eu tive quando eu vi o filme pela segunda vez. Porque para mim esse é um filme que fala muito sobre a questão da maternidade. A relação entre filhos e mãe é algo que está presente ao longo do filme. Você tem isso na figura da cantora, que ela está fazendo isso, né? Ela está gravando esse vídeo para poder homenagear a mãe dela, que também era cantora. Ela usa as roupas da mãe dela no clipe que ela está fazendo. Ela canta uma música que, se eu não me engano, era a música da mãe dela, ou uma música que a mãe dela gostava, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, existe a relação do protagonista com a mãe dele, que é uma relação um pouco problemática. De vez em quando ele vai visitar ela, mas também tem um outro momento que ela liga para ele, querendo conversar com ele, ele meio que ignora ela completamente. Então existe essa relação que é meio complicada e que é explicitada em certo momento do filme quando ele volta a ver a mãe dele, mesmo que ele ainda esteja no meio do deserto. E aí, uma das coisas que acontece também lá no meio do deserto é que aparecem uns bichos, que parecem umas cobras que ficam se arrastando pelo chão e ficam gritando na direção dos personagens. E aí, num primeiro momento, eu associei o significado desses bichos à questão do cordão umbilical, reforçando então essa questão da maternidade, que foi a minha primeira leitura do filme. Pessoalmente, eu não acho que eu esteja 100% errado nessa minha interpretação, mas eu acho que ela acaba deixando muita coisa de fora. Então eu tentei ir um pouco mais além na minha revisão e na minha nova interpretação do filme. Eu fui atrás de algumas entrevistas com o diretor para ver o que ele tinha a falar sobre esse assunto. Ele não explica o filme de maneira alguma, porque, como eu disse, não é essa a proposta. Mas ele deu alguns indicativos de possíveis formas de leitura desse filme, que começam pelo próprio título do filme, porque, como o diretor falou, ele teve
a ideia do título antes de ter a ideia do filme como um todo, ou seja, ele tinha um nome para o filme e ele construiu o filme ao redor desse nome. E aí, aqui já vai uma outra informação importante. Outwaters é uma palavra que não existe. Aparentemente, Outwaters é uma palavra que é usada como sobrenome lá nos Estados Unidos, mas o diretor não sabia disso. Na cabeça dele, ele inventou essa palavra para ser o título do filme dele. E da onde que ele tirou essa palavra, então? Ele disse em entrevistas que ele gosta muito da palavra outland, que significa algo como terra distante ou terra de fora. E aí ele pegou essa palavra e modificou ela, trocou land pelo water, ou seja, terra por água. E aí ele criou essa nova palavra. Então ele criou uma palavra que tenha água no título para poder fazer um filme que se passa no deserto. E de alguma maneira ele conseguiu inserir água no meio desse deserto também. Mas mais importante do que a alteração que ele fez na palavra original é aquilo que ficou na palavra, que foi o out, ou seja, aquilo que está de fora. E por que eu estou insistindo tanto nessa questão do título do filme? Porque foi a partir daí que eu consegui encontrar uma espécie de chave de leitura para esse filme como um todo. Porque, levando em consideração que a base desse filme é uma palavra que não existe, eu acho que a gente não pode analisar esse filme aqui tentando associar ele com a realidade. Não dá pra gente ficar tentando entender o que é cada detalhe que é apresentado ao longo desse filme aqui. O que são aquelas cobras que aparecem no chão, o que é o bicho que ele vê em certo momento, ou por que as pessoas estão cobertas de sangue o tempo todo. São coisas que não necessariamente precisam de uma única explicação, mas que podem gerar diferentes interpretações. E aqui vai a minha. Eu acho que esses personagens, quando eles foram parar no deserto, eles foram parar, na verdade, em uma espécie de limbo, ou então em uma outra dimensão. E essa ideia de uma suposta passagem para uma outra dimensão é algo que é reforçado em diferentes momentos do filme. Como, por exemplo, quando os personagens falam que o céu se abriu. Existe também uma outra imagem que se repete ao longo do filme, que é quase como um risco reto assim no céu, que pode ser apenas, sei lá, um foguete que está sendo lançado, mas que pode ser também a abertura de uma passagem para uma outra dimensão. Isso me lembrou, inclusive, aquele conto do Stephen King, O Fenda no Tempo, que também teve um filme feito para TV que não é lá muito bom. Mas a ideia desse conto do Stephen King é que as pessoas estavam num avião e aí do nada eles acordam e percebem que grande parte dos passageiros e da tripulação desapareceu. O avião está praticamente vazio e eles desapareceram em pleno ar. E aí o que eles descobrem é que esse avião passou por uma espécie de fenda no tempo, por um corte no tecido que separa o espaço-tempo. E eles foram parar numa outra dimensão. Mas então, voltando aqui para o The Outwaters, o que acontece nesse caso aqui? Eu diria que nesse caso, os personagens, e principalmente o protagonista, ele passa a ser perseguido por uma outra versão dele mesmo. E essa versão dele mesmo acaba matando ele e tomando o lugar dele. E esse processo de morte e, de certa maneira, até de renascimento, é repetido em diferentes momentos ao longo do filme. Então a gente vê esse protagonista, que não é mais a mesma pessoa, mas a gente vê ele se questionando a respeito da sua própria identidade. Ele pergunta o tempo todo quem que eu sou, ou então ele repete para ele mesmo quem que ele é, quase como uma maneira dele tentar se lembrar. Só que também tem um certo momento em que a gente percebe que esse cara, que não é mais o protagonista, ele enxerga versões deles mesmos, do grupo todo. Isso indica que existe também uma espécie de looping temporal que está acontecendo ali. Ele está preso nesse looping, como eu disse, nesse limbo, em que o tempo não obedece às mesmas leis do nosso mundo. E essa ideia da manipulação temporal também é algo que é exposto em diferentes momentos do filme. Tem uma hora que a cantora fala, por exemplo, que alguns artistas conseguem transcender o tempo. E voltando àquela chamada do 911 que a gente ouve no começo do filme, em certo momento dá para ouvir alguém falando, isso já aconteceu. Só que, de novo, as coisas acontecem, só que elas não acontecem da mesma maneira. Elas não acontecem de maneira igual. Porque esses personagens não estão no mundo real, digamos assim. Eles estão em outra realidade. E essa realidade, ela é habitada por seres que são diferentes dos seres que a gente encontra no nosso mundo. E isso acaba levando o filme a dialogar um pouquinho com o conceito de horror cósmico. Com esse horror que transcende o nosso mundo, transcende a nossa realidade. E eu diria que essa ideia de o filme não obedecer às leis da nossa realidade fica ainda mais evidente quando a gente analisa o som. Porque, como eu disse antes, as imagens que são apresentadas para a gente aqui, elas são apresentadas como sendo o material bruto. E o material bruto é, em sua essência, um material que não foi editado.
E a gente percebe isso em diferentes momentos do filme. A gente percebe que existem cortes bruscos, a gente percebe que o som estoura em vários momentos, ou seja, a gente não consegue ouvir o que os personagens estão falando. Só que tem uma sequência ao longo do filme todo que parece que foi editada de maneira diferente, parece que foi finalizada, que é a sequência em que eles estão de fato filmando o videoclipe. Porque ao longo de toda essa sequência a gente não escuta o som diegético, ou seja, o som que está sendo captado naquele momento. O que a gente escuta é um outro som que vai acompanhando a sequência toda, que vai meio que embalando a sequência toda. E que som que seria esse? Bom, para explicar isso aqui, eu vou ter que entrar um pouquinho na teoria, mas eu prometo que vai valer a pena, tá? Para analisar essa sequência aqui em específico, eu me baseei em um artigo escrito pela Nessa Johnston, em que ela discute um termo que até hoje eu não consigo pronunciar, então eu vou escrever aqui na tela. Basicamente, no artigo dela, ela fala sobre a ideia do som acusmático, falando principalmente sobre a ideia de uma voz que acaba dando corpo para aqueles personagens que não têm corpo. É uma ideia muito associada à questão da fala, e ela se refere principalmente a personagens de filmes que a gente não vê, mas que a gente ouve. Por exemplo, aqueles vilão de filme do James Bond das antigas, assim, em que você não via a cara dele, mas você ouvia a voz dele dando ordem para os seus capangas. E era essa voz que acabava dando corpo para esse personagem. Então a Nessa Johnston, ela pega essa ideia desse som, né, dessa voz que acaba dando corpo para o personagem, e ela retira a própria voz desse conceito. E ela usa essa ideia para poder analisar o filme Atividade Paranormal. Então o que ela analisa no filme? Ela analisa a maneira como o som é distribuído no Atividade Paranormal. Ou seja, ela analisa que ao longo de quase todo o Atividade Paranormal, o que a gente ouve é um som estéreo, que é distribuído apenas nas caixas da frente. Porém, quando existe uma manifestação sobrenatural nesse filme, quando o demônio se manifesta de alguma maneira ali naquele filme, o som que antes estava distribuído apenas nas caixas da frente acaba se tornando surround, ou seja, ele dá a volta no espectador. E isso fica ainda mais evidente porque a gente consegue escutar um certo som grave que vai acompanhando todas essas sequências. E quando esse som grave vai embora, a gente também percebe que a ameaça sobrenatural também já foi, ou seja, os personagens não estão em perigo. Então, essa mudança do som estéreo para o som 5.1 e principalmente essa presença de um som mais grave indicando o terror é o que ela chama de... Porque é uma maneira que o filme encontra de poder mostrar para o espectador aquilo que os personagens estão sentindo. Só que tem uma diferença aqui. Esse não é um som diegético, ou seja, não é um som que está inserido dentro do universo narrativo do filme. Os personagens não escutam aquele som, mas a gente escuta. O que é algo que é contraditório, uma vez que, já que a gente está vendo um found footage, não deveria ter esse tipo de interferência no som do filme. Aquilo é a manifestação do sobrenatural para o público, não para os personagens. É uma separação que acontece entre aquilo que os personagens ouvem e aquilo que o público ouve. E isso é algo que acaba acontecendo em praticamente todo found footage. Todo found footage usa esse som mais grave, assim, essa ideia de criar um pouquinho de tensão, né? De indicar perigo, e ao mesmo tempo o que o filme faz com isso é também dar pra gente indícios dessa presença sobrenatural. Então o que a gente vê, voltando agora pro The Outwaters, o que a gente ouve naquela sequência ali do videoclipe é essa manifestação sobrenatural. Esse material que, ao contrário de boa parte do resto do filme, parece que tem um som diferente, parece que tem uma voz ali por trás, parece que tem algo que está se manifestando pra gente e não para os personagens. O que, na minha interpretação, acaba indicando que eles estão sob o domínio de algo muito maior. Mas então, o que seria essas cobras que a gente vê ao longo do filme todo? Poderia ser uma referência, então, ao cordão umbilical? Voltando, então, àquela questão da relação maternal que eu falei no início do vídeo? Poderia. E se a gente quiser reforçar um pouco dessa teoria, a gente pode dizer que existe um certo momento em que parece que o personagem está tirando uma membrana de cima da própria pele que parece uma placenta. Ou seja, essa ideia da relação maternal está ali. Como eu disse, eu não acho que eu estava completamente errado na minha primeira interpretação. Mas, quando a gente vê a cena final do filme, a gente percebe que o personagem é visto caminhando pelo deserto depois de ter cortado a própria barriga,
e ele tá com o intestino de fora, e o intestino dele se parece bastante com aquelas cobras que a gente vê ao longo do filme. Ou seja, sendo esse um filme que está lidando com a temporalidade de uma maneira diferente, de uma maneira circular, poderiam aquelas cobras, então, ser manifestações visuais daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que já aconteceu e daquilo que vai voltar a acontecer? Talvez. Essa foi a interpretação que eu tive a respeito desse filme aqui, mas ela não é a única. Afinal, existem outras possibilidades que o próprio filme aborda pra gente. Em certo momento a gente vê uma máscara de gás e uma placa dizendo para se manter afastado daquela região. Seria aquele lugar, então, um lugar onde eles fazem testes, onde o governo faz experimentos? Seria alguma coisa relacionada com alienígenas? Já vi teorias sobre isso também? Não sei. A minha leitura foi outra, mas como eu disse, esse filme aqui permite muitas leituras diferentes. Porque a grande lição que a gente tem que tirar daqui é que nada do que a gente vê é literal. É tudo simbólico e nem tudo precisa fazer sentido. Afinal, toda a ideia desse filme aqui partiu de uma palavra que não existe. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. E se você gosta de Found Footage, eu acho que você vai gostar desse outro vídeo que eu preparei aqui. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.